A trilha sonora que nós ouvimos aí soa familiar para muitos espectadores da Novo Tempo, o canal de TV da Igreja Adventista. E quem acompanha a emissora também já percebeu que o Lições da Bíblia ganhou recentemente uma cara nova. Pois é, esse programa inspirado no tradicional guia de estudos bíblicos da Igreja Adventista está com um novo cenário, um novo formato e também um novo apresentador. Está no ar o programa Lições da Bíblia, nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E no episódio de hoje, nós vamos contextualizar um pouco melhor todas essas mudanças. Além disso, pretendemos demonstrar como a lição da Escola Sabatina, como é chamado esse guia de estudos ao qual a gente se referiu, tem buscado inovar na forma e no conteúdo para se manter relevante tanto no papel quanto nas telas. Então segue aí com a gente até o fim deste episódio do podcast da Revista Adventista, que hoje será apresentado por mim, Márcio Tonetti, e pelo Wendel Lima. Veiculado há mais de uma década, o programa de TV Lições da Bíblia é a versão audiovisual da lição da Escola Sabatina, um guia de estudos bíblicos trimestral utilizado pela Igreja Adventista em todo o mundo. A cada temporada, os membros da denominação são convidados a estudar diariamente um tema específico, prática que vem desde os primórdios da denominação em meados do século XIX. E no contexto brasileiro, a TV tem sido uma forte aliada na divulgação desse conteúdo e uma ferramenta de apoio para a compreensão dos temas explorados no guia de estudos. Além disso, esse meio de comunicação também tem tornado acessível a lição da Escola Sabatina a um público mais amplo. Ao mesmo tempo que o Lições da Bíblia é um programa que prepara os adventistas para a lição da Escola Sabatina no sábado, ele também é um programa que evangeliza, que mostra a Bíblia para as pessoas de uma maneira muito profunda. Esse é o pastor Felipe Amorim, coordenador do Núcleo de Estudo da Bíblia da Rede Novo Tempo de Comunicação. Ele observa que, embora o Lições da Bíblia seja veiculado num horário que favorece uma audiência mais adventista, que é sexta-noite e sábado pela manhã, o programa está alcançando também outros grupos interessados em aprender mais sobre o livro sagrado. E o pastor Vinícius, que é o nosso apresentador, sempre tem o cuidado de tocar em pontos importantes do tema, para que a pessoa que não é adventista, o nosso público evangélico, o nosso público católico, nosso público de outras religiões, possam entender a teologia bíblica e possam até fazer compromissos com essa teologia, como ela é explicada ali no Lições da Bíblia. Então, nós temos realmente atingido muitas pessoas adventistas e não adventistas, e a gente fica feliz com isso. E como será que esse novo formato foi pensado para atender a esses diferentes públicos? Um dos pontos observados pelo Felipe Amorim é que a nova proposta incorporou outros programas que saíram da grade da TV, como Teólogos, que se propunha a cavar mais fundo no texto bíblico. Nesse novo formato, a gente quer ampliar a influência do Lições da Bíblia, que já era muito grande. A TV Novo Tempo tinha outros 2 programas que, de certa forma, estão sendo atingidos, ou o público desses programas está sendo atingido nesse novo formato do Lições da Bíblia. Eu me refiro ao Código Aberto, que era o estudo da lição da Escola Sabatina para os jovens. Olá! Seja muito bem-vindo ao Código Aberto! A gente está aqui hoje para discutir sobre temas que vão impactar a sua vida de certeza, para ser um pouco mais próximo, trazer realidades para que você possa realmente ter mais alegria no seu estudo da Bíblia. E o Teólogos? Aqui nós estudamos a Palavra de Deus, a Escritura, com calma, com tempo, com profundidade e com espírito reflexivo. São programas que saíram da grade da Novo Tempo, mas que, de certa forma, estão sendo contemplados por esse novo formato do Lições da Bíblia. Por quê? Porque a gente deu um formato moderno, especialmente ali no cenário do Lições da Bíblia, né? Um cenário moderno que vai atrair os jovens. A gente sempre tem um convidado jovem ali entre os debatedores. E
a ideia é ter um especialista do tema também em cada temporada, e aí juntando essa ideia do teólogos, né? ou pensando no público do teólogos. Então, de maneira geral, essa nova proposta do Lições da Bíblia é um estudo da lição da Escola Sabatina, ou do tema da lição da Escola Sabatina, de maneira profunda, para beneficiar aqueles nossos telespectadores que gostam de teologia profunda, mas também de maneira clara e de maneira leve, para que todos os jovens que são telespectadores da Novo Tempo também possam entender. Na mesma entrevista que fizemos com ele, o pastor Felipe também falou de como está sendo a resposta do público ao novo formato e a respeito de como os espectadores reagiram à mudança de apresentador, já que o pastor e jornalista Laerte Lanza apresentou o programa ao longo de muitos anos. Olá, amigos da Novo Tempo, está começando o programa Lições da Bíblia. Você é muito bem-vindo mais uma vez. A TV Novo Tempo tem uma gratidão muito grande ao pastor Laerte Lanza por todo esse tempo que ele ficou no programa, né? Mais de uma década, e ele fez assim, um trabalho que a gente nem tem como dimensionar, sabe? Boa parte do prestígio que o programa tem hoje tem a ver com a liderança dele, com a apresentação dele. Então a gente tem uma gratidão muito grande ao pastor Laerte Lanza por todo o tempo que ele ficou conosco, né? E aí, quando mudou agora o apresentador, sempre há um período de adaptação, né? Um período em que o público vai conhecendo o novo apresentador. Mas é muito interessante ver que no Lições da Bíblia isso aconteceu de maneira muito rápida, né? Por causa da dinâmica do programa, o pastor Laerte Lanza saiu do ar numa sexta-feira, né? Foi o último programa dele, e na sexta-feira seguinte já entrou o novo apresentador. E eles fizeram ali uma transição, né? A direção da TV e a produção do programa teve o cuidado de pegar o pastor Vinícius, que seria o novo apresentador, e colocar ali no último programa apresentado pelo pastor Laerte Lanza. E aí essa ideia foi muito boa, porque o pastor Laerte Lanza apresentou o pastor Vinícius como novo apresentador, eles fizeram aquele processo de transição, e aí na semana seguinte o pastor Vinícius já tinha assumido com o novo formato, e a transição foi tão bem feita que o público aceitou o pastor Vinícius, já está gostando muito, e nós estamos recebendo muitos e muitos feedbacks positivos a respeito desse novo formato do Lições da Bíblia, né? Elogiando o cenário, elogiando o formato da discussão, elogiando o fato de ser uma equipe para todo o trimestre, né? Não tem uma variação de participantes, mas são os 4 em todo o trimestre. Então a gente tem recebido muitos retornos positivos para esse novo formato. Desde o começo de abril, o programa Lições da Bíblia vem sendo apresentado pelo pastor Vinícius Mendes. Ser o apresentador do programa Lições da Bíblia tem sido um grande privilégio, também uma grande responsabilidade. É muito bom a cada semana poder estudar a palavra de Deus, meditar nas pérolas preciosas que emergem do texto bíblico, e também é um grande desafio poder tornar isso acessível, fácil para milhares de pessoas que esperam semanalmente assistir ao programa para poder compreender um pouco melhor a palavra de Deus e também extrair do programa insights para a transmissão dos valores da fé também em suas comunidades, nas igrejas, considerando que nós temos também uma grande quantidade de professores da Escola Sabatina que assistem o programa, para usá-lo como uma espécie de classe de professores, não é? E assim poder compartilhar melhor o conteúdo da Palavra de Deus. Complementando o que o Felipe nos disse anteriormente, o Vinícius destaca que o objetivo do programa é aprofundar o estudo da Bíblia, contando sempre com a participação de um especialista. Existe um aspecto interessante no texto, que talvez, assim, quando a gente lê, muitas vezes a gente não percebe, mas, assim, esta é a primeira vez no texto... Na temporada que está sendo exibida até junho, que aborda a aliança eterna de Deus com a humanidade, um dos participantes é o teólogo Reinaldo Siqueira,
professor do NASP e pós-doutor em literatura hebraica pela USP. No novo formato do Lições da Bíblia, a nossa proposta é ter a cada semana um estudo profundo da Palavra de Deus, complementando e apresentando subsídios para aquilo que o guia de estudos já nos traz a cada semana. Por isso, nós convidamos pessoas especializadas ou que têm estudos vinculados ao tema geral do guia de estudos, porque entendemos que a interação com essas pessoas possibilita um conhecimento mais aprofundado a respeito do assunto em questão. Ao mesmo tempo, como destaquei anteriormente, nossa ideia é que todo esse conteúdo seja disponibilizado de uma forma fácil, simples, descontraída, para que as pessoas possam se relacionar de maneira prazerosa com a Palavra de Deus e despertem cada vez mais o interesse em estudá-la. Vinícius trabalha como editor de livros na CPB, a editora que imprime o Guia de Estudos no Brasil, e ele ressalta a importância dessa integração para potencializar o alcance da lição da Escola Sabatina. Se as duas instituições estão integradas, significa que o conteúdo da Casa Publicadora Brasileira vai chegar mais longe por meio da TV e, ao mesmo tempo, que o conteúdo que a TV Novo Tempo distribui é um conteúdo sólido, experimentado, que passa por todo o rigor e critério que caracteriza uma editora do porte da Casa Publicadora Brasileira. Não temos dúvida de que a lição da Escola Sabatina oferece uma formação continuada e contínua teológica para todos aqueles que têm acesso a esse material precioso. Quem segue esse material e estuda com afinco dia a dia, tem sim uma formação teológica de alto nível, considerando que este material é desenvolvido por teólogos experientes, experimentados da igreja, e o conteúdo que eles preparam é avaliado por uma comissão internacional de teólogos adventistas que, depois de muito trabalho, chancelam o produto final deste guia de estudos, e assim a igreja pode enviar esse material para todas as partes do mundo como um conteúdo sólido, bíblico e profundo, com capacidade de nutrir espiritualmente, intelectualmente, doutrinariamente a igreja, sobretudo aquelas pessoas que fazem uso sistemático desse material. Como a gente ouviu o pastor Vinícius aí dizer nesse último trecho da entrevista, desde os primórdios da igreja, a lição da Escola Sabatina tem sido um dos principais meios de educação teológica no Adventismo. E para incentivar o contato das pessoas com esse centenário guia de estudos, nos últimos anos, Wendel, a denominação criou campanhas de incentivo à assinatura da lição da Escola Sabatina, como o Projeto Maná, que aliás completa 10 anos de existência. A igreja também passou a disponibilizar o material em diferentes plataformas. Por exemplo, Tonete, para o público de fala portuguesa, o site da CPB oferece gratuitamente uma versão resumida da lição da Escola Sabatina. Vale lembrar também que, recentemente, a editora passou a divulgar a cada semana uma versão em PDF do Guia de Estudos, algo muito prático para ser compartilhado principalmente por meio do WhatsApp e de outras mídias sociais. Em 2012, também foi lançado o aplicativo para celular, que já teve mais de 500 mil downloads e que em breve deve voltar a oferecer alguns conteúdos gratuitos. E além de alimentar a espiritualidade, esse material também é uma excelente fonte de pesquisa sobre o Adventismo. Aliás, o acervo virtual da lição da Escola Sabatina, cujo endereço a gente informou aí na descrição deste episódio, reúne exemplares das últimas 2 décadas. É isso mesmo, Wendel. Nesse site, a pessoa pode realizar buscas por temas e baixar os exemplares que ela desejar em PDF. O projeto prevê também, Tonete, a digitalização de todo o acervo publicado no Brasil desde 1906, quando a lição da Escola Sabatina era impressa como encarte da revista trimensal, a precursora da revista adventista. Como a gente percebe aí, Wendel, as opções de acesso à lição da Escola Sabatina hoje são muitas.
Mas o estudo diário da Bíblia tem sido um grande desafio, inclusive aqui no Brasil, onde quase 1 milhão de adventistas têm o guia de estudos, mas nem todos fazem a lição de casa. Na realidade, Tonete, trata-se de uma tendência observada nos últimos anos em nível mundial. A edição, por exemplo, de 2018 da Pesquisa Global da Igreja sobre práticas espirituais consideradas vitais mostrou que apenas 36% dos adventistas estudavam a lição da escola sabatina diariamente. E Wendel, em uma reportagem de sua autoria publicada na edição de maio de 2016 da Revista Adventista, você apresentou dados de outra pesquisa mundial que já indicava sinais de desinteresse por esse material, especialmente nos países desenvolvidos, né? É verdade, Tonete. A edição de 2013 desse levantamento global revelou que nos Estados Unidos, onde é preparado o guia de estudos, 30% dos entrevistados disseram não ver nenhum impacto da lição no próprio crescimento espiritual. E na Austrália e na Europa, também outros países industrializados e ricos, não passava de 30% o número dos que enxergavam relevância no guia de estudos. Provavelmente foi por perceber essa tendência que alguns anos antes Lyndall Brower propôs em sua tese de PhD, defendida no programa de educação da Universidade Andrews em 2007, o protótipo de um novo modelo de lição que trabalhasse a espiritualidade de modo mais integral. Ela havia trabalhado como editora associada da lição da Escola Sabatina por um bom tempo, e sua principal observação ao modelo da época era a inexistência de um plano intencional de desenvolvimento espiritual atrelado à lição. Segundo Lyndall, por privilegiar o aspecto expositivo e apologético do ensino da Bíblia, o guia não tocava em outras dimensões do crescimento espiritual. Como você lembrou nessa mesma reportagem que a gente resgatou aqui, Wendel, o protótipo elaborado por Lyndall foi testado com um grupo de norte-americanos por um trimestre. Ele mostrou algumas vantagens em relação ao guia tradicional, mas nada que justificasse uma mudança radical na abordagem da lição. Contudo, a tese influenciou a inclusão de um ciclo de aprendizagem sugestivo no suplemento da lição que é destinado aos professores. A Escola Sabatina, que se tornou depois um departamento da Igreja, começou lá em 1852, com um foco nos jovens. Mas as tentativas de despertar o interesse das pessoas pelo estudo diário da Bíblia na atualidade também têm levado em conta exatamente as novas gerações. Um exemplo recente, Wendel, foi a reformulação da própria lição da Escola Sabatina dos Jovens, que agora se chama Contexto. Ela passou por mudanças bastante significativas na versão impressa, ganhou um site e incorporou novos produtos, incluindo um podcast. A jornalista Agatha Lemos, que é editora do Guia de Estudos voltado para essa faixa etária, nos conta aí na sequência como foi esse processo. Bom, as mudanças de conteúdo e de formato, a gente percebeu essa demanda pelos próprios jovens, né? Não deu para a gente fazer uma pesquisa profunda, mas a gente já vinha recebendo alguns comentários a respeito de que eles gostariam de ter mais conteúdo, de ter mais profundidade, mas a gente não tem espaço para isso. Então a gente refez o projeto gráfico para ampliar, né, a gente poder inserir mais conteúdo e também acabou usando da tecnologia, colocando aí QR Code que leva para conteúdo extra. E aí o site entra também como esse suporte de conteúdo extra, porque ali a gente acrescentou podcast, acrescentou vídeos, acrescenta também outros comentários de colunistas. Muito bem, gente, começa mais um podcast, o podcast No Contexto, o podcast que sempre está no contexto da tua vida e no contexto da Bíblia e, claro, da lição da Escola Sabatina. Então, o propósito realmente ele surgiu para atender essa demanda de que o jovem ele quer, sim, mais conteúdo. Entre as novidades estão as tirinhas, um recurso de linguagem bastante apreciado por esse público pelo fato de utilizar o bom humor e, ao mesmo tempo, também motivar a reflexão. As tirinhas, elas têm feito realmente muito sucesso, porque a gente usa, às vezes, de uma ferramenta, né, que estão aí nas redes sociais, uma ferramenta de comunicação.
A gente usa essa ferramenta para poder comunicar com o jovem. Só que a gente trata a tirinha com profundidade do assunto conforme a semana exige. Então, cada semana da lição tem um tema e a gente usa a tirinha para desde o sábado, né, que a tirinha está no sábado, já levar o jovem para reflexão, para pensar e até às vezes para dar algumas risadas, porque as tirinhas despertam esse tipo de sentimento também. Então a gente tem tido muito boa resposta sobre as tirinhas e para quem tem dúvida, a gente também não deixa a pessoa sem entender, né? No Instagram da Contexto, a gente coloca ali a explicação da tirinha de cada semana, no site também tem a explicação da tirinha. Então, o que é legal, o jovem ele tem uma interpretação, uma percepção, mas se ele fica em dúvida, ele vai no Instagram, vai no site e tira a dúvida ou vê se realmente o que ele pensou a respeito da tirinha bate com a intenção da autoria. Segundo a Ágata, de maneira geral, a resposta do público a todas essas inovações tem sido muito boa. A gente tem recebido excelentes feedbacks, o pessoal tem gostado muito do que tem encontrado e a gente tem trocado bastante ideia também, né? Quando eles têm sugestões, a gente tenta atender e inserir nesse novo formato. Mas graças a Deus a gente está super feliz com o resultado, o pessoal está se sentindo atendido, né? E se sentindo também, eles têm sentido uma certa identificação. Eu acho que precisava haver essa renovação para manter esse diálogo realmente com a juventude. A gente concluiu essa entrevista com a Ágata perguntando como que ela avalia o interesse das novas gerações pelo Guia de Estudos da Bíblia. Olha, eu acredito que nos dias de hoje, despertar o interesse de qualquer segmento pode ser desafiador. Porque o celular está aí, tem tudo, né, no seu celular, muito entretenimento, as redes, tudo isso tira muito a gente do foco. Mas é um mito também dizer que o jovem não tem interesse por coisas espirituais, não tem interesse na Bíblia, na lição. Eu não acredito nisso, a gente tem visto exatamente o contrário. E a gente fez uma proposta no dia de quarta-feira, que é uma rede semântica, a gente propõe uma palavra ou um conceito-chave e em cima daquilo o jovem anota o que faz sentido para ele. E a gente recebe isso muito nos stories, a gente tem publicado nos stories da Contexto no Instagram. Tem sido muito legal ver como o jovem tem reagido, né, a essa proposta. Então eu acredito que se a gente tiver o que oferecer para o jovem, né, ouvindo também deles, né, a gente não só entregando um material pronto, mas ouvindo deles também o que eles procuram, procurando dialogar com eles de acordo com aquilo que hoje transita no imaginário coletivo da juventude, eu acredito que dá para fazer um ótimo trabalho e dá para chamar a atenção, sim, das novas gerações. E se você quer saber mais sobre esse conteúdo que vai te ajudar a criar o hábito de estudar a Bíblia todos os dias, consulte os links que nós deixamos aí na descrição deste podcast. Com a apresentação de Márcio Tonetti e Wendel Lima, produção, roteiro e edição de áudio de Márcio Tonetti e direção de jornalismo de Marcos de Benedicto, o episódio de hoje fica por aqui. A gente agradece a sua audiência e reforça o convite para que você se inscreva em nossos canais. Vale lembrar que o podcast da Revista Adventista está disponível no Spotify, no YouTube, no Google Podcasts e também no Sevencast. Então, até o próximo.